Estamos de volta, tudo bom? Hoje, nosso projeto de 100 livros, vamos falar do Como Ler Livros, do Mortimer Adler, tá? Um título que é bastante engraçado, porque muita gente fala, eu sou alfabetizado, eu sei ler, então por que que eu vou ler um livro chamado Como Ler Livros? Eu sei ler um livro, é que você sabe mesmo, tá? Antes de ler esse livro, eu achava que eu sabia, e caía naquele problema de ler e não lembrar o que eu estava lendo. Depois de alguns anos eu já nem lembrava do livro. Então, isso aconteceu. Por exemplo, tem um livro da lista que é o Retrato de um Artista Quando Jovem. Eu vou ter que reler, porque eu nem lembro mais, tá? E outros livros, beleza? Então deve acontecer muito com você também, de ler e falar, cara, mas o que, que eu li? Eu não lembro mais nada. Ou livros que você precisa ler, que tem ideias, que você fala, pô, mas o que, que esse cara quis dizer? Cara, leu um Platão, não lembra mais nada. Então, esse livro, ele soluciona este problema, tá bom? Vou dividir esse vídeo, a regra desse projeto. Se você não viu o vídeo do projeto, vai lá, explico certinho as regras, tem a lista dos livros. E eu vou dividir em duas partes, porque é até 25 minutos, porque o déficit de atenção é um negócio tá pegando feio na gente aqui, então é bom ter pílulas de 25 minutos para você poder, vou ler, vou assistir aqui rapidinho, depois assisto a segunda parte, então é isso aí. Bom, vamos lá, esse foco da câmera aqui, vamos ver se resolve. Mas como ler livros, então? Esse é um livro de 1940, escrito pelo Mortimer Adler, em parceria com o Charles Van Doren. O Mortimer Adler é um educador e pensador americano muito importante para a educação clássica. Esse livro foi publicado pela Realizações em 2010, naquela onda de publicações sobre educação clássica, graças a Deus, porque vieram muitos livros legais nessa onda de educação clássica. Hoje a gente tem um bom volume de livros nesse sentido no Brasil, tá bom? E tem o prefácio do grande professor José Munir Nasser, que é o nosso mestre aqui, o guia desse projeto, um cara que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente quando era vivo ainda, tá? Uma figura sensacional. Convido sempre vocês a assistirem as aulas e as palestras e todo o conteúdo que tem dele, cara, veja porque vale a pena. Cara sensacional, divertidíssimo, fala de uma maneira descomplicada, tem um humor assim fantástico. Então, convido sempre ao professor a assistir as coisas do professor José Munir Nasser. Esse prefácio não é diferente, ele é maravilhoso. Então, vamos lá, beleza? Sobre o que, é, então, como ler livros nesse título curioso? Do que é? Do que se trata esse troço aqui? Esse é um livro sobre como ler de maneira eficiente. Esse é o problema que ele tenta resolver, basicamente. Tá? Então, a gente vive muito esse problema de ler e não absorver aquilo que está lendo. Então, não adianta nada. É melhor você ler devagar e ler bem do que você ficar lendo um monte de livro e esquecer. Tá? Então, esse é o problema central que esse livro tenta resolver. Ele é dividido em uma estrutura que é basicamente a seguinte: primeiro, ele vai fazer um geral sobre leitura, alfabetização, etc. Depois ele vai falar sobre os níveis de leitura, vou falar aqui, tá? Não se preocupe. Depois ele vai falar sobre a técnica, né? Como é que você aplica essa técnica para você ler melhor, muito detalhadinho. Depois ele vai falar sobre os tipos de leitura, porque você tem que ter uma abordagem para cada tipo de leitura, para que ela seja mais eficiente. No final, algumas tarefinhas para ele exemplificar como você coloca tudo isso na prática, e no fim até ele coloca uma lista de livros, ali, se não me engano, 150 livros, que ele considera livros importantes ali para você ler do Ocidente, né? Então, é um livro aí que está há bastante tempo, né? 1940, então ele já influenciou várias gerações. É um livro aí que já passou pelo teste do tempo e é um livro importante para você realmente ter uma educação sólida em relação à cultura e tal. Cultura no sentido de cultivo do espírito, né? Não você ficar assim, eu li 1000 livros, aquele pessoal lá. Não, é você ler para você, cara, para você ampliar a sua visão de mundo, para você discutir ideias sobre livros, que é um negócio que é uma das melhores coisas que tem, sem ser chatão, com seus amigos na mesa do boteco, sabe, para sua vida, para você fazer trabalhos acadêmicos de uma maneira mais eficiente, enfim,
para você ser uma pessoa melhor, para você viver a vida de uma maneira mais plena, tá bom? Beleza. Eu vou fazer esse vídeo, como eu falei, em 2 partes. Por quê? Primeiro, porque a regra diz que é até 25 minutos, e eu não posso começar o projeto dos 100 livros e quebrar já de cara a regra. Mas também porque eu vou deixar a tal das 11 regras para a leitura no segundo, vídeo, para que você assista a segunda parte também, seu cara de pau, né, e dá uma moral aqui para mim, tá bom? Então, já convido você inclusive a curtir e compartilhar e se inscrever, se você gostar, né, obviamente. Tá bom? Vamos lá que tem bastante coisa, gente. É, é um livro que tem muito detalhe sobre cada parte dele. Então, eu peguei algumas ideias centrais de cada uma dessas partes. Algumas coisas, por exemplo, os tipos de leitura, eu resumi já quando eu for falar de leitura analítica, por exemplo, tá bom? Mas não é por isso que quando você lê, você vai, vou passar essa parte. Não, lê tudo, cara, porque ele vale a pena. Cara, é um livro que vale a pena do começo até o final. Ele vai realmente mudar a sua maneira de abordar livros, beleza? E ele é muito simples de ler. Não é complicado, não é chato, é bem divididinho. Os capítulos, as partes são bem curtinhas, são bem fáceis de digerir. Então, realmente, ele não é à toa que é o primeiro livro da lista, o primeiro vídeo, porque ele vai dar abertura para todo o resto. Ele vai facilitar a nossa jornada, beleza? Ah, vamos lá. Então, algumas ideias centrais sobre esse livro. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma leitura ela tem que ser uma leitura ativa. É óbvio que vai ter livros de entretenimento que você vai ler por prazer, para passar o tempo. Mas uma leitura para absorver, de livros importantes, livros relevantes para a vida, ele tem que ser uma leitura ativa, tem que ser uma leitura concentrada, uma leitura anotando. Isso é básico. Então, leitura ativa. Sempre aborde um livro com a visão de leitura ativa. Porque né, a audição e a leitura são coisas passivas. É uma comunicação, como diz aqui, um tipo de comunicação passiva. E a escrita e a fala são comunicações ativas. Então, você tem que aliar essas 2 coisas. Você vai estar recebendo a informação, ao mesmo tempo você vai ter que estar trabalhando ela, vai ter que estar, interagindo com essa comunicação, tá bom? Então, por isso que eu vou falar depois, tem que anotar, tem que debater, enfim, tem que estar trabalhando, tem que estar dialogando com o livro. Isso é importante, tá? Leitura ativa, primeiro ponto. Segundo, eu já falei que é um livro sobre a arte de ler para entender, então essa é a base, a ideia base desse livro, tá? Tem que encarar ele com essa ideia. E esse sucesso para você ler com eficiência vai depender daquilo que você entendeu. Então, por isso que eu falei, não adianta você ler 1000 livros e não entender. Leia pouco, mas leia bem. Essa é a regra. O professor Munir já falava disso, é o tal da leitura slow food, tem a fast food, né, tem slow food, né, seria fazendo uma analogia aí com restaurantes, né. Então a leitura é lenta, cara, lenta não, depois eu vou explicar, não é lento, sabe, num tempo correto, num tempo que dê para absorver. Mas eu vou demorar um mês para ler um livro de 500 páginas. Demora um mês, não tem problema, não é uma corrida. Se você tiver uma lista de 100 livros bons na tua vida, cara, você vai estar à frente, de muita gente, tá bom? Vamos lá então, porque tem um fenômeno, eu adoro, né, vamos lá então, eu falo isso 300 vezes. Tem o tal ele cita o Alexander Pope a figura do livresco estúpido, que é aquela galera que lê e não absorve para a alma aquilo que está lendo. Aí não adianta nada. É o acadêmico, eu tenho títulos, eu li diversos livros, eu li, sei lá, Hemingway sentado na escadaria tomando vinho. Foda-se, cara, você tem que ler, sabe, para você, para expandir sua visão de mundo. Então não adianta você ler a moda baralha e ler sem entender, tá bom? Então não seja um livresco estúpido. Fenômeno da sofomania, né, é aquela coisa engraçada de pessoas letradas ou pessoas que adquirem conhecimento e continuam burras. Melhor, né, melhor fazer no teu tempo e fazer bem. Cara, ele vai falar dos 4 níveis de leitura. Agora presta atenção, que nós vamos entrar nas ideias centrais aqui. O Mortimer Adler, ele vai classificar 4 níveis de leitura.
O primeiro nível é a leitura elementar, que é aquela leitura de alfabetização. Por isso que tem uma crítica muito grande, inclusive, a não adianta, alfabetização como medidor de educação num país. Não é suficiente. Você tem a figura do analfabeto funcional ou do livresco estúpido, até que pessoas que leem muito, têm títulos e não entendem aquilo que estão lendo, tá. Então essa elementar é aquela leitura que todo mundo, desde esse livresco estúpido até a pessoa que tem uma alfabetização mais básica, ela vai conseguir fazer, que é pegar uma frase e meio que entender o que aquela frase quer dizer, tá, que é o base da base, tá. A partir da elementar, você vai tendo outros níveis, que é aí que a gente começa a pecar. Inclusive, me colocar nessa também, porque todo mundo, antes de ter, baixar a bola e se render a isso aqui, "Ah, não, eu leio do meu jeito". Vá com calma, tigrão, porque existe uma maneira legal de você fazer isso, inclusive facilita a tua vida. O primeiro pecado acontece na leitura inspecional. O que que é a leitura inspecional? É realmente você pegar o livro e você vê do que, assim, superficialmente do que ele trata, né. Se trata isso aqui. Título, não negligencie as orelhinhas. Peguem, leiam mesmo, prefácios, sumário. Sumário é legal, sumário é um negócio que a gente tende a ignorar, né. Sumário, para você ver como é que é a estrutura do livro, como é que ele está dividido, tá. Eu já vou falar dos tipos de anotação, ele vai falar das anotações inspecional, né, a analítica e a, dialética, né, depois. Mas essa primeira tipo de anotação é a anotação para esse tipo de leitura, que é realmente, pô, quem que é o autor? O que a gente fez aqui? Ah, o autor é tal, esse livro fala disso aqui, tá? É realmente a parte estrutural. Depois, você vai ter a leitura analítica, o terceiro tipo. Então, elementar, inspecional, analítica. Analítica é onde o pau canta. É onde é o momento que você vai pegar o livro e você vai entender ele. Nessa leitura que eu falei, segundo nível inspecional, você pode ler sem anotar, não é só ver a estrutura. Essa leitura corrida, leitura dinâmica, entra nessa leitura inspecional. Lê por cima, não parar onde você não entendeu e vai, só ir. Para você ver por cima, tá? Porque ele prevê que livros bons você vai ler mais de uma vez. E na leitura analítica, que é terceiro nível, você vai realmente anotar. Você vai, eh, discutir, refletir sobre as ideias que sustentam a tese central daquele livro, beleza? Não se preocupe que parece complicado, mas na prática você vai ver que não é tão complicado assim. Inclusive facilita a tua vida, tá? Mas não vou falar com detalhe, porque no vídeo 2 eu vou falar especificamente das regras de leitura, que são basicamente fases da leitura analítica, tá bom? E por fim, vamos lá. Eu sintetizei algumas frases aqui, cada uma delas, só para não esquecer. Então, a elementar é o que diz a frase, é a pergunta central. A inspecional é qual é a estrutura desse livro. E na analítica é mastigar e digerir, que é a leitura propriamente, quais são as ideias desse livro. E por fim, nós temos um nível mais avançado, que é geralmente o nível acadêmico, deveria ser, pelo menos, não é, mas deveria ser, que é a leitura sintópica. A leitura sintópica é quando você pega mais obras e você faz essas obras dialogarem entre si, tá. Que é também das propostas desse projeto de 100 livros. É, por exemplo, dizer: "Ah, o 84 dialoga com o Admirável Mundo Novo, em que ponto esses livros se falam?", tá. Que nem a gente fez o programa sobre as trilogias, se você não viu trilogias distópicas. Pegamos 3 livros, nós cruzamos esses 3 livros e dali saíram insights que não estavam contidos especificamente em cada um desses livros, mas quando eles dialogam, quando você coloca eles cruzam esses livros, essas ideias acabam saindo. Então o que um acadêmico deveria fazer? Tipo, ele vai sustentar uma tese, ele vai pegar várias obras e ele vai, vai pegar ideias, vai confrontar ideias entre essas obras e vai, né, gerar pensamentos, ideias, etc. Bom, essa é a leitura sintópica. Então são esses 4 níveis, tá? E o foco para a gente aqui, foco, não que as outras não sejam importantes, todas são, mas é a leitura analítica. Essa tem que ter um carinho muito especial, beleza? Lembrando que quando você lê
sobre esses níveis, ele vai detalhar bastante, tá bom? Então, esse livro, eu estou fazendo um negócio superficial, mas quando você pega cada parte, ele vai falar do conceito, ele vai detalhar bem, tá? Então, não se preocupe que isso aqui, cara, tem que voltar a leitura dele mais à frente, dá para tirar várias ideias, dá para você desenvolver várias ideias, exposições sobre as ideias que estão aqui, tá? Muito legal, cara. Mas vamos lá. Beleza. E ele fala que quando você lê a primeira vez, você lê sem parar. Então não fique travando muito em partes difíceis. Tem livros que são difíceis mesmo. Então só vai, cara, lê. Porque você vai, como eu tinha falado, você vai prever próximas leituras para livros importantes. Então não se preocupe, às vezes realmente um livro é muito difícil. Tá, aí você lê a primeira vez, pega material de apoio, lê uma segunda vez. Não tem problema. Por isso que é ler pouco, mas ler bem. E a velocidade, como eu falei, é a ideal. Não, sem leitura dinâmica, gente. O máximo para leitura inspecional. Lê num tempo adequado. Não é uma corrida. Vai no teu tempo. Vai dar tudo certo. Mas tem 4 perguntas que servem para todo tipo de livro, tá? Ele vai falar. E é bom eu falar dos tipos de livro antes de entrar nesse tópico, para ficar mais fácil de entender. Mas ele vai dividir os tipos de livro basicamente em livros de exposição e livros de ficção. Sendo os livros de ficção livros imaginativos, vamos colocar assim. Os de exposição são os livros práticos e os livros teóricos. Livros de exposição são aqueles livros mais diretos, né? De ideias ou de técnicas. Isso aqui, por exemplo, é um livro de exposição prático. Como ler um livro. Ele vai te falar de regras, técnicas, tá bom? Ele não explica, ele não fica discorrendo muito sobre livros práticos, porque esse negócio é meio autoexplicativo. Já no teórico, são livros. Eu não anotei aqui, mas é basicamente livro de filosofia, livro de história, livros de ciência, tá bom? E essas 11 regras que eu falei são bem para esses livros, tá? Para você absorver bem esses livros. Entenderam que tem vários tipos? Imaginativos vai ter a poesia, os romances, são os livros de ficção, livros para a imaginação, tá? Por imaginário. Beleza? Mas vamos lá. Para esses tipos de livro, eu falei que as 11 regras é para os livros de exposição, mas essas 4 perguntas, quando você faz uma leitura ativa, serve para qualquer livro. Presta atenção. Presta atenção agora. 4 regras para todo tipo de leitura. Essas regras são quando você, na verdade, são 4 regras, são 4 perguntas que você faz quando você lê o livro. A primeira é, quando você lê um livro, você tem que responder isso aqui. Primeiro é, sobre o que o livro fala? E você tem que responder isso em uma frase. Se você não souber responder em uma frase sobre o que o livro fala de uma forma geral, você não entendeu. Então, volta lá e reflete ou lê de novo até você conseguir responder. A segunda pergunta é: o que exatamente está sendo dito? Quais são as ideias centrais daquele livro? Tá bom? Os argumentos, etc. Tá? Os temas. Terceiro, o livro é verdadeiro em todo ou em parte, que é essa parte da crítica. Claro, uma observação, uma atenção aqui. Você só faz crítica a livros quando você entendeu eles. Quando você sentou, botou a sandália da humildade, leu ele, desprendeu qualquer julgamento. Tô lendo um livro de ideologia completamente contrária a mim. Primeiro, compra toda a ideia que está ali. Lê até o final. Depois você entendeu plenamente. Aí você começa a fazer uma crítica, flexão crítica a respeito daquele livro. Tá bom? Mas você tem que saber responder. Qual que é né, a minha ideia sobre esse livro? Qual é a minha opinião sobre aquele livro? E o quarto é o e daí? O que que muda? Que ideia que eu incorporei com esse livro? O que ele muda na minha vida? O que ele acrescenta? Como que ele expande a minha visão de mundo? Tá? Por que esse livro é importante? Como eu falei, por exemplo, como ler livros. Por que Como Ler Livros é um livro importante? Porque ele ensina a ler com eficiência, ele vai permitir você a ler de fato, a entender, ele vai resolver o problema da compreensão plena de leitura. Ponto, é isso. Beleza? Tem que saber responder essas 4. Além das regras que eu vou falar no segundo vídeo, essas 4 perguntas para todo tipo de livro, essas perguntas têm que ser respondidas. É realmente um exercício. Porque se você não sabe responder qualquer uma delas, você não leu com plenitude, tá bom? Outra coisa,
Lápis, rabisca, rabisca, rabisca mesmo, tá bom? Livro é para ser pichado, livro é para ser pichado, anotado aqui. Cadê, cadê? Anotar, tem que anotar a letra feia, né? O negócio, a professora de caligrafia, quando eu era pequeno, me adorava, cara. Aqui, aqui, ó, é o meu sistema mendigo aqui de anotar. É, com as páginas. Cara, você usa o sistema que você. Agora eu tô com esse negócio, parece aquelas meninas booktuber, né? Agora eu tô com sticker, orelhinhas coloridas. Mas funciona esse negócio, que agora eu tô adepto desse negócio para achar. Antes era esse negócio bagaceiro aqui. A primeira leitura que eu fiz dele, eu fiz essa anotação bagaceira aqui. Tá, mas agora eu tô mais organizadinho. Então anota, cara, rabisca, anota, tá bom? O hábito, então leitura, você é um hábito, cara. Você com o tempo vai melhorando. Não pense que na primeira você vai aplicar tudo isso aqui. Calma, cara. Vai aos poucos melhorando a sua técnica. Todo mundo, até o final da vida, aos poucos você vai melhorando cada vez mais o seu nível de leitura, como você responde as perguntas centrais, etc. Tá bom? As regras aqui eu vou deixar para o segundo vídeo, tá bom? Beleza? Sobre o uso do dicionário, ele recomenda a não ficar com o dicionário do lado preso, assim, dicionário toda hora, tá bom? Porque é importante você pegar a ideia. Assim, eu gosto de ler com o dicionário para entender plenamente o que está dizendo a palavra. Mas não fica Zé Dicionário, vira Zé Dicionário. Tudo. Tem que saber decorar certinho. Não, cara. É mais quando realmente aquela palavra, ela, de fato, ela precisa ser compreendida para que você entenda plenamente qual é o sentido das coisas. Tá bom? Senão você vira um idiota erudito, né? Decorador de enciclopédia e dicionário. Ele fala aqui, tá? Depois ele fala dos tipos de livro, como eu falei, tem que ser abordado de maneira diferente. Essas 4 perguntas são para todos os livros, serve, né? Aplica em todos, mas essas 15 regras, 11, né? Na verdade 15, elas se aplicam mais a livros de exposição. Bom, saber como ler. Então são 3 grandes problemas: saber como ler, saber o que ler e em que ordem. Tá? Isso é importante. Então, as listas de leitura, elas funcionam para isso, tá? E saber como ler serve para você realmente aproveitar as listas de leitura. Bom, vamos lá. Beleza, beleza? É isso, gente. Depois eu vou detalhar no segundo vídeo, mas como ler livros. No final, depois ele vai falar sobre os tipos de leitura com detalhe, vai explicar cada uma certinha e vai ter alguns exercícios para explicar na prática como você aplica as técnicas que ele ensinou. Tá? Não esquece de assistir o segundo vídeo. E também uma lista de grandes livros. E o Adler, se não me engano, ele publicou aquele The Greatest Western Books, alguma coisa assim, era uma coletânea de livros mais importantes do mundo ocidental, tá bom? Tem uma parte dessa lista, tem a lista, né, que faz parte dessa coleção, se eu não me engano, aqui no final, tá? Não deixe de ler o prefácio do professor José Minir Nasser e a palestra que ele faz sobre o lançamento desse livro, que é uma das melhores palestras que eu já vi, tem na internet, fácil de achar, tá? Então, como ler livros, vale cada centavo, vale leitura do começo até o final, é tranquilo de ler, é agradável, você vai entender tudo, sem problema nenhum, e ele é importantíssimo para que você possa aproveitar muito mais as suas leituras e não gastar tempo à toa. Então, se você vai começar esse projeto, esse desafio, você está pegando esse desafio mais para o futuro, não se preocupe, mas comece por isso aqui. Vale a pena, confia. Confia no tio que vai dar certo, tá bom? Não se esqueça de seguir, compartilhar e dar o like. Se você gostou, ajuda bastante a espalhar a palavra. E é isso, gente. Mande mensagens. E obrigado por você que ficou até aqui. Assista a parte 2. Fique bem. Um forte abraço e até mais.